Evidentemente, obviamente, ninguém gosta de errar, ninguém gosta de cometer erros. Mas existem algumas pessoas que têm um medo excessivo, atípico, de cometer erros. E aí, por conta desse medo, essas pessoas têm uma tendência a ficar sempre revisando as suas próprias decisões. Elas fazem uma determinada coisa e aí, logo depois, ficam se perguntando se elas agiram corretamente, se aquela era a melhor decisão para aquele caso, de tal maneira que a pessoa fica o tempo todo tensa, preocupada, revendo as suas próprias decisões. Esse é o seu caso? Você passa por esse problema? Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre ele, para isso eu vou utilizar uma história fictícia, a história da Marisa, uma jovem advogada de 30 anos que atravessa esse problema. E aí, através da história da Marisa, eu quero explicar para você a gênese desse problema, de onde ele vem e como ele se caracteriza. Beleza? Então fica aí que a gente já começa o vídeo. Bom, vamos lá então. A Marisa é uma jovem advogada, como eu falei, uma jovem e competente advogada de 30 anos. E depois de ter vivenciado pela terceira vez uma crise de ansiedade em menos de uma semana, a Marisa então decide procurar ajuda. Ela toma consciência de que sozinha ela não vai conseguir sair dessa situação e ela decide procurar terapia. E aí, logo na primeira sessão, uma coisa que chama muita atenção do terapeuta, salta aos olhos do analista, é a tendência que a Marisa tem de ficar revisando as suas próprias decisões. Por exemplo, a Marisa está lá atendendo um cliente, né, ela faz uma reunião ali com o cliente para entender as demandas desse cliente, o que ele precisa, como ela pode ajudá-lo como advogada. E aí, logo depois que a reunião é finalizada, a mente da Marisa é invadida por uma série de questionamentos do tipo: Será que eu dei a explicação correta para ele? Será que eu não deveria ter falado de outra forma? E se essa explicação que eu dei para o caso dele não for a mais apropriada? Será que eu deveria ter mencionado outras possibilidades de ajuda, de enfrentamento daquela situação? Enfim, a cabeça da Marisa é invadida por uma série de questionamentos a respeito do que ela acabou de fazer. E essa mesma chuva de questionamentos, de perguntas, de revisões acontece quando a Marisa vai, por exemplo, protocolar uma peça processual lá no fórum da sua cidade. As crises de ansiedade pelas quais a Marisa passou recentemente tem muito a ver com esse fenômeno. Afinal, esse processo contínuo de revisão dos próprios atos faz com que a Marisa fique o tempo todo preocupada, tensa, com medo de ter feito alguma coisa errada. E aí, o terapeuta, o analista conseguiu constatar ao longo do processo terapêutico sobre a origem, a causa, a gênese desse problema enfrentado pela Marisa e que sequer ela havia observado. A Marisa chegou no processo terapêutico se queixando das crises de ansiedade, mas ela não havia se dado conta de que ela passa o tempo todo revisando as suas próprias decisões. Passa o tempo todo com tanto medo de errar que ela fica questionando se o que ela acabou de fazer efetivamente foi a atitude mais correta. E aí o terapeuta percebeu ao longo do processo terapêutico? Que a Marisa, quando criança, ela sempre se sentiu ameaçada pela sua mãe. E por que ela se sentia ameaçada, com medo da própria mãe? Porque a mãe parecia ter uma verdadeira intolerância a erros cometidos por outras pessoas. Então, por exemplo, se a Marisa, ali quando criança, tá? Se a Marisa deixasse cair uma gota de sorvete na sua blusa, por exemplo, isso já era motivo suficiente para que a mãe
declamasse um sermão de 10 minutos sobre o suposto desleixo da filha e sobre a necessidade dela ser mais cuidadosa. Ou seja, essa mãe não conseguia suportar o menor erro que acontecesse da parte de outra pessoa e como ela estava ali se relacionando com a Marisa o tempo todo, os erros cometidos pela Marisa, inevitáveis, claro, afinal de contas, a gente está falando de seres humanos que são falíveis e, sobretudo, a gente está falando de uma criança, alguém que está aprendendo a se comportar, aprendendo a andar na linha, aprendendo a se ajustar às normas esperadas pelo mundo. Então é claro que a criança vai cometer uma série de coisas que vão ser interpretadas pelo adulto como erro. Mas a mãe de Marisa não suportava os erros. Então era sempre isso. Qualquer errinho cometido pela filha, lá vinha aquele sermão de 10, 15 minutos, aquele tom agressivo na fala. Isso tudo permaneceu na vida da Marisa durante uns bons anos ali da sua infância. E do lado da Marisa, como é que ela lidou com esse comportamento da mãe, com essa intolerância excessiva da mãe a erros? Ora, toda criança tem naturalmente, já nasce com o desejo de ser amada, de ser aprovada, de ser validada pelos adultos. Isso é natural na criança. Então, por conta disso, ao receber esses sermões da mãe, ao ser tratada dessa forma com tamanha intolerância, ao ser cobrada dessa maneira pela mãe, a Marisa, quando criança, não conseguia fazer um juízo crítico a respeito disso e pensar, poxa, essa mulher está exagerando. Ela não deveria estar falando comigo dessa forma, foi só uma gotinha de sorvete que caiu na blusa. Ela não deveria estar falando com tanta severidade. Não. A criança não consegue fazer esse juízo crítico sobre o adulto. O adulto, para a criança, é um ser quase divino, sobretudo os pais. Então, o que aconteceu com a Marisa? Ao invés de se opor a esse comportamento duro, severo, excessivamente rígido da mãe, ela internalizou essa postura da mãe, essa severidade da mãe. Ela internalizou, porque é a única coisa que resta para a criança numa situação como essa. Ela está lidando ali com o adulto, ela não consegue ter o juízo crítico para achar que o adulto está errado, então ela acaba se identificando com o adulto. É como se ela pensasse mais ou menos assim, se a minha mãe está falando dessa forma, se a minha mãe está tratando essa gotinha de sorvete na blusa como uma coisa muito forte, muito grande, muito pesada, é sinal de que essa coisa é realmente muito grande e pesada. Então a criança se identifica com o adulto e traz para dentro de si, traz para a sua alma, para o seu aparelho psíquico, essa mesma severidade que está sendo imposta abusivamente pelo adulto. Dessa forma, o que acabou acontecendo? A Marisa, que era excessivamente, severamente, rigidamente cobrada pela mãe, ao internalizar essa severidade da genitora, ela passou então a se cobrar. Ela passou a exercer consigo o mesmo papel que a mãe exercia para com ela. Ela passou a ser extremamente severa consigo mesma, extremamente cobradora consigo mesma. Então, o terapeuta de Marisa e nós aqui analisando esse caso também podemos chegar à mesma conclusão de que essa tendência da Marisa de ficar revendo as suas próprias decisões, se criticando o tempo todo, indagando se o que ela fez foi correto ou não, se ela cometeu algum erro, essa tendência da Marisa de ficar revisando os próprios atos nada mais é do que a expressão da ânsia dessa moça, da ânsia infantil dessa moça, de ser a filha 100% correta, 100% certinha, que ela imaginava que a sua mãe desejava. Se a Marisa internalizou a severidade da mãe, foi justamente porque ela entendeu, como criança,
e essa é a única possibilidade que resta para a criança, ela entendeu como criança que ela precisava de fato não cometer nenhum erro, por menor que fosse. Porque se uma gotinha de sorvete na blusa motivava aquele comportamento repressivo, cobrador, duro da parte da mãe, era porque não poderia haver nenhum tipo de erro, por menor que fosse, como esse. Então a Marisa passou a nutrir desde criança um desejo, uma ânsia de se conformar àquele ideal de conduta absolutamente exagerado que estava sendo apresentado pela sua mãe. No fundo, ficou ali preso na alma da Marisa esse desejo de corresponder àquilo que a mãe esperava, que ela supunha que a mãe esperava. Então agora na vida adulta, ela tendo a severidade da mãe instalada dentro de si, ela passa então a se cobrar, ela passa então a esperar que ela mesma seja essa pessoa perfeita que um dia ela acreditou que a mãe desejava que ela fosse. Agora eu quero saber de você. Você também tem essa tendência de ficar revisando as próprias decisões? E se você tem essa tendência, você percebe o quanto ela te deixa ansiosa, preocupada, tensa o tempo inteiro? Você também está buscando alcançar, se encaixar nesse ideal de perfectibilidade que talvez você nutra desde criança por ter convivido com pais que eram excessivamente cobradores? Isso aconteceu também com você? Se você se sentir à vontade, pode colocar aqui nos comentários. Vai ser muito interessante conhecer a sua história e ler o seu relato. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho um convite para fazer para você. Você conhece a Confraria Analítica? A Confraria é uma comunidade online de estudos em teoria psicanalítica que eu criei. Então, se você se interessa por psicanálise, se interessa por esses assuntos ligados à subjetividade humana a partir de um olhar da psicanálise, você precisa estar na Confraria Analítica. Os membros da Confraria têm acesso a uma aula ao vivo toda semana comigo, as gravações dessas aulas ao vivo e mais uma série de aulas especiais e outros conteúdos em formato de texto. Para ter acesso à confraria, para se tornar membro, você precisa pagar uma assinatura de R$ 39,99 por mês. É só isso mesmo. Para ter acesso a mais de 200 horas de conteúdo voltado para a psicanálise, você só paga esse valor. Você não precisa desembolsar milhares de reais. É apenas R$ 39,99 por mês. O link para você se tornar membro da confraria, estar com as mais de 1.000 pessoas que já estão presentes lá na comunidade junto comigo, o link é o primeiro aqui da descrição. Antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você também sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Neste e-book eu explico de maneira simples, rápida e didática o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Os links para você adquirir esses 2 livros digitais estarão aqui na descrição. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Faça também um comentário sobre o tema desse vídeo, sugerindo temas para os próximos vídeos. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. Você conhece uma pessoa que fica o tempo todo revisando as próprias decisões, que tem muito medo de errar? Então mande esse vídeo para essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai te agradecer. Beleza? Eu te encontro então num próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.